Como funciona o poder da imagem? Bem, a gente sabe que 90% hoje da comunicação, do êxito comunicacional, vem das imagens. Todo comunicador aí de maior nível ou menor nível sabe a importância do uso da imagem. Então a imagem ela serve para ilustrar, a imagem ela serve para criar uma conectividade com o objeto que você está falando e também serve para chamar a atenção. Porque ela envolve uma tomada de consciência. Então você foca na imagem e a imagem automaticamente vai resgatar aquele possível interlocutor, aquele possível intérprete, aquele sujeito que você está buscando na informação. Seja com a foto das redes sociais, seja nos thumbnails, naquelas imagens dos vídeos, das capas dos vídeos, das capas dos cursos, as capas que você vai colocar, a forma como você quer se apresentar. E tudo isso está envolvido no que a gente vai chamar no vídeo do poder sugestivo da imagem, no poder sugestivo do ícone. Então tudo que toca na questão visual, a semiótica americana vai lidar com o ícone. O ícone acaba sendo a qualidade ou o fundamento do signo muito mais importante, a gente vai conseguir e a gente vai tentar explicar isso aqui no vídeo. A primeira coisa que a gente tem que entender, a base da semiótica americana, é que um signo substitui alguma coisa. Então, por meio de um signo, você é levado a algum local. Eu não posso ir no deserto agora do Saara, mas se eu ver uma foto do deserto do Saara, talvez eu consiga me locomover mentalmente através dos sentidos até lá, através da memória, através dos fatos anteriores, através da memória coletiva, através da cultura, através das imagens que eu já tenho construída dentro de mim sobre o deserto, o conhecimento adquirido durante muitos anos de vida, mesmo não tendo ido para o deserto, de repente eu possa ir construir um conteúdo, construir um sentido, uma informação a respeito do deserto. Então essa capacidade que tem o signo de atualizar, retomar e construir e projetar, o ícone tem principalmente no aspecto visual. Então um signo, como ele substitui alguma coisa, a parte do ícone é quando ele substitui essa coisa por uma qualidade. Então a relação que um ícone tem para o deserto seria alguma relação de calor, alguma relação solar, alguma relação de areia, pegando aqui os estereótipos do deserto. Então o ícone ele teria que revelar essa primeiridade, essas características básicas que vão lembrar um deserto. Quente como um deserto, solitário como um deserto, distante como um deserto, ou frio como um deserto, tem um intemperismo. Então o ícone ele vai chamar a atenção para esses elementos sensoriais do deserto, a primeiridade do deserto. Se eu pego a foto do deserto, eu já evoluo para o índice, porque aí eu já estou pegando a existência. Normalmente as pessoas se confundem muito achando que a fotografia é icônica. Mas na maioria das vezes, se você fizer uma análise mais profunda, a fotografia é o próprio deserto representado. Então a gente já está falando do índice. Quando eu falo do ícone, eu estou falando de manifestações mais sensitivas e mais básicas do que seria o deserto. Mas por trás, e aí talvez é que venha isso, por trás do ícone, da relação do ícone com o objeto, né, como é que um ícone se relaciona com o deserto? Por meio de algum elemento, como eu disse, né, da luminosidade, do sol, da solidão, da solitude. Mas é interessante a gente perceber que além da relação do ícone com o objeto, o signo ele também vai se relacionar com a gente. Ou seja, a forma como um ícone se representa com você que está aí assistindo uma imagem, por exemplo. Então, se eu tenho uma imagem, ou uma cor, ou um cheiro, ou um desenho, como que nós nos relacionamos, e nós nos relacionamos, tecnicamente, nós chamamos isso de rema. Então nós temos o rema, que é para o ícone, é a forma como o ícone se relaciona com o sujeito. Então na triangulação, a gente teria o objeto, a gente teria o signo que representa esse objeto, mas ele representa para alguém. Então ele precisa representar para alguma pessoa, para um intérprete. Então o ícone ele se relaciona com o objeto por meio de uma quali, primeiridade, ou seja, por um quali-signo, por uma relação aí de identidade sensível, primária,
E esse signo se relaciona comigo, com vocês, intérpretes ou interpretantes, por uma relação chamada rema. E essa relação chamada rema é interessante a gente começar a perceber, porque são hipoícones. Então é legal aí a gente começar a entrar no conteúdo técnico, que são hipoícones. São ícones, digamos, em etapas. Então, digamos que há um hipoícone visual, imagético, que é aquele que você bate o olho quando você vai no supermercado e vai comprar um biscoito, vai comprar uma pizza. Você pega a caixinha da pizza e lá tem a imagem da pizza. Aquela imagem da pizza não é o todo da imagem, mas você vai ver o queijo derretido, a espessura do queijo, para você achar que tem muito queijo ou não na pizza que você está comprando. Então, a textura, por isso que a fotografia de comida é algo muito complexo, porque a fotografia de comida ela revela detalhes, são os detalhes que são os hipoícones visuais. Então, lá do detalhe, então da espessura, da cor, da textura, e aí você vai começar a estimular, por um processo de sugestão mnemônico, você vai começar também a sentir cheiro, textura, tato. Você vai começar até, quem sabe, sentir o paladar dessa capa da pizza que você está olhando aí. Então, esse ícone aí ele vai estar estruturado no que a gente chama de hipoícone. O primeiro, que é o visual. Ele vai estar, o imagético. Que está lá no interpretante como energético. Afeta a gente de uma maneira muito sugestiva, como eu disse, porque são os sentidos, tá? Antes de continuar, é importante falar que o poder sugestivo de um ícone ele está muito ligado não só ao aspecto comunicativo, objetivo, aquilo que ele mostra, a pizza, por exemplo, mas também ele envolve dois aspectos muito importantes para a gente inserir aqui. Um aspecto que não está ligado à razão, que está ligado ao inconsciente, seja a sua sensibilidade sobre aquela marca, se você gosta ou não, seja a sua memória coletiva sobre aquela marca, seja a sua memória pessoal sobre aquela imagem, sobre aquela cor, e aspectos inconscientes totalmente que não estão no nosso domínio, como lembranças do que aconteceu inconscientemente e sensações que vão conduzir você a ter sucesso ou não. Então a gente poderia pensar que um ícone, ele traduz 20% de algo objetivo, quando ele mostra a capa da pizza, mas 80% é incontrolável, é o sentido que você não pode dominar e que vai mudar de interlocutor para interlocutor. Então, um determinado interlocutor vai ter uma sensação, vai ter um impacto, e outro interlocutor vai ter um impacto, às vezes, completamente diferente. Então, vai depender aí da trajetória individual, né, como da memória coletiva, da memória cultural, onde esse indivíduo viveu, o que ele fez, como ele adquiriu a sua memória cultural. Mas, por outro lado, também implica, e é muito importante isso, aspectos sensoriais do momento. Sucessos da imagem. Então, se a capa da pizza, de repente, logrou êxito ao mostrar uma imagem mais real, uma imagem mais saborosa, uma imagem mais atrativa. Então, tudo isso a gente está falando de hipoícone. A primeira ideia, que é a parte imagética, que é a parte visual. Existe um segundo hipoícone, que é chamado de diagrama, que é, por exemplo, os gráficos. Então, hoje, no mundo econômico, quem aí investe na bolsa, quem vê o mundo econômico, sabe que a representação da sazonalidade da economia, os seus altos e os seus baixos, é feito por diagramas. E esses diagramas eles são representações sígnicas de uma realidade econômica. Então é muito legal isso, porque você está falando aí de um dado que você olha, icônico, diagramático. Então o gráfico ele representa muito isso. E aí vem o terceiro ponto que é muito importante, né, que é a parte argumentativa do ícone. Então a imagem, ela, além de ter aspectos sensoriais, que não estão tão fáceis de ser dominados, ela também traz dentro dela aspectos argumentativos. Então se de repente a pizza, onde ela está colocada, o tamanho da pizza, a dimensão dela, o formato, vai trazer para a gente argumentos se você vai comprar ou não aquela pizza.
vai trazer para a gente um conjunto de argumentos. Então, hoje, telejornalismo, quando vai fazer a chamada, principalmente o telejornalismo pela internet, então você tem a chamada e você tem a foto. Então, como que essa foto ela é posicionada, ela coloca os seus personas, coloca os seus personagens, as suas personalidades, o fundo, as cores, que são colocados de uma forma para que exista uma argumentação prévia. O indivíduo, então, ele já vai pegar aquela imagem e já vai construir, a partir daquela imagem, uma argumentação prévia, que pode, muitas vezes, levar a uma inverdade, que é o que fatos que a gente anda convivendo aí. Então, pessoal, o poder sugestivo do ícone ele é gritante, ele é muito, muito, muito extenso. Tá? A gente tem alguns exemplos muito interessantes de trabalhos icônicos que foram muito sucesso. Eu separei 3 desses trabalhos, tá? Mas como o vídeo para o vídeo não ficar muito longo, esse vídeo aqui é uma parte introdutória. Eu vou deixar para o outro vídeo eu comentar quais são esses 3 grandes sucessos de uso icônico dentro da semiótica. Lembrando então que 20% do ícone, em média, a gente consegue dominar, mas 80% é efeitos de sentido que estão ligados ao momento da comunicação, seja pelo que você está sentindo, pela qualidade da foto, pela qualidade da imagem, pela organização da imagem, seja pela sua memória coletiva, pela sua história cultural coletiva que você tem, se aquela imagem vem ao encontro ou não dos seus anseios. Beleza? Encerro esse vídeo aqui, vou abrir o link aí para o próximo vídeo falando sobre essas 3 grandes campanhas icônicas que deram muito certo. Uma vocês já conhecem, podem ter certeza, todas as 3 vocês conhecem. Vamos falar isso aí, aqui é o canal Teolitérias. Se você gostou do conteúdo, curte, para o algoritmo distribuir esse vídeo. Se optar por se inscrever no nosso canal, se inscreva para você receber notificações sobre semiótica aqui no canal Teolitérias. Um grande abraço aí.